Quais as vantagens de se impugnar um auto de infração de natureza tributária? Não sei se você assistiu nosso último vídeo, no qual eu falo sobre as alternativas que um contribuinte que foi autuado tem a tomar. Se você não assistiu esse vídeo, eu peço para que você assista antes de assistir esse vídeo de agora. A primeira grande vantagem de se defender de um auto de infração de natureza fiscal, seja ele lavrado pela Receita Federal, pela Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças do município ou do Distrito Federal, é a chamada suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que está prevista lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Para falar sobre a suspensão da exigibilidade do crédito, primeiro eu quero fazer aqui um raciocínio com vocês sobre o caso de um contribuinte que não impugna, não se defende de um auto de infração. Quais são as consequências para esse contribuinte? Bom, esse contribuinte que simplesmente deixa passar o prazo legal para se defender do auto de infração, vai ter esse crédito tributário oriundo desse auto de infração inscrito em dívida ativa, seja dívida ativa da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal, a depender do ente que tenha aí lavrado aquele auto de infração. E ao ser inscrito em dívida ativa, o contribuinte vai ter algumas consequências que nós já conhecemos. Primeiro, vai ficar sem a chamada certidão negativa de débitos. Depois, lá na dívida ativa, vai ser gerado um título chamado CDA, que é a certidão de dívida ativa. Esse título pode ser levado a protesto em cartório, que vai, evidentemente, gerar vários problemas, várias dificuldades comerciais para aquele contribuinte, que não vai mais conseguir comprar a prazo, não vai mais conseguir financiamento bancário por ter protestos em seu nome. E, por fim, aquele crédito tributário inscrito em dívida ativa vai ser eventualmente levado à cobrança judicial por meio de um processo conhecido como execução fiscal. E na execução fiscal, o fisco vai buscar várias formas de atingir o patrimônio daquele contribuinte, seja por meio de bloqueio de conta bancária, por meio de penhora de veículos ou até de bens imóveis, de forma que as atividades daquele contribuinte que deixou de realizar sua impugnação administrativa, seja por descuido, desconhecimento ou até por desleixo, vão ficar inviabilizadas com o protesto, a falta de certidão negativa e com a execução fiscal que está em trâmite. Por outro lado, se esse contribuinte foi bem assessorado e zeloso, ele certamente vai optar por oferecer a sua impugnação administrativa, ou seja, vai optar por se defender daquele auto de infração. Porque, uma vez apresentando a sua defesa, aquele crédito tributário que foi materializado por meio do auto de infração, ele vai ter a sua exigibilidade suspensa. E aí, enquanto o contribuinte estiver se defendendo na esfera administrativa daquele auto de infração, ele não vai poder ser levado a protesto, não poderá ser inscrito em dívida ativa, não poderá sofrer execução fiscal e ainda, durante o trâmite do processo administrativo, ele vai contar com a chamada certidão positiva com efeito de negativa. Ou seja, enquanto a sua defesa administrativa e os recursos dela oriundos estiverem sendo julgados na esfera administrativa, as atividades daquele contribuinte que foi autuado seguem normalmente. Ele não vai ter nenhuma espécie de empecilho, ou pelo menos não deve ter, nenhuma espécie de obstáculo à continuidade da sua atividade empresarial. Então, pessoal, essa foi a primeira vantagem de se impugnar um auto de infração de natureza fiscal. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra vantagem. Não perde, hein? Se você gostou desse conteúdo, salva aí o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas dicas. Um abraço e até o próximo vídeo.